Na ordem do dia, concedo a palavra para aqueles que queiram se manifestar. Ata. Porque assim, a leitura da ata tem uma... para que ela me informe qual seria a ata que vai ser lida, tá? A penúltima. Então, leitura da ata da penúltima sessão. Ata da 22ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 23 dias do mês de julho do ano de 2011, na Sala das Sessões Plenário de Valdo Suruagi, no horário regimental, sob a presidência do excelentíssimo senhor conselheiro Otávio Lécio de Geraldo Santos, presidente da 2ª Câmara do Tribunal de Contas, reuniram-se o senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, o conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu e o douto procurador representante do Ministério Público de Contas, Rafael Rodrigues de Alcântara. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem contestação. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra ao senhor conselheiro, ao senhor conselheiro substituto e ao douto procurador do Ministério Público Especial. O douto procurador, cumprimentando a todos, pediu a palavra e fez um registro a respeito da publicação do Diário Oficial da lista de gestores, cujas contas foram desaprovadas por esta Corte de Contas. Comparando com a lista encaminhada em 2010, foi verificado que a publicada atualmente está incompleta, constando apenas 8 gestores, com as contas desaprovadas em decisões, nos anos 2010, 2011 e 2012, de acordo com a Lei da Ficha Limpa. A Lei Complementar número 135 de 2010 estabelece a inexigibilidade dos gestores em decorrência da reprovação de contas e alcança o prazo de 8 anos a partir de quando for publicada a decisão. Sendo assim, o Ministério Público entende que a lista atual está incompleta, tendo em vista que o Tribunal, em 2010, encaminhou uma lista bem mais ampla com o nome dos 66 gestores, enquanto a nova lista foi enviada com apenas 8 gestores. O douto procurador acredita que esta lista seja complementar à lista anterior. No entendimento do Ministério Público, o prazo para as decisões figurarem nesta lista é de 8 anos anteriores, a contar do período do primeiro turno das eleições deste ano, 7 de outubro de 2012, até as decisões proferidas em 7 de outubro de 2004, tendo em vista que a inexigibilidade alcança o prazo de 8 anos, sendo assim, ele solicita ao Tribunal para que revise essa lista e inclua juntamente com a que foi enviada para o Diário Oficial 104/2010, na gestão do conselheiro Isnaldo Bulhões, por ocasião das eleições estaduais e nacionais daquele ano. O Ministério Público sugere que a lista contenha o nome do município, o ano do exercício, o número do processo do Tribunal de Contas, a data da sessão, o parecer prévio recomendado à desaprovação e o nome do gestor, juntamente com a cópia de todas as decisões, já que esta Corte tem a posse desses arquivos, facilitando assim o trabalho do Tribunal Regional Eleitoral, cabendo à Justiça Eleitoral verificar se existiu dolo, se há desaprovação ou inexigibilidade. Por esse motivo, o Ministério Público acha pertinente que essa lista seja completada com os gestores indicados na lista enviada ao TRE no ano de 2010, até por um dever de colaboração entre os órgãos, pois eles teriam de recorrer ao Diário Oficial muito antigo, a CEPAL, enquanto no tribunal o acesso é mais fácil. Com a palavra, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente comunicou ao Ministério Público que, após esta sessão, reunirá com o excelentíssimo senhor conselheiro presidente Luiz Eustáquio Toledo para abordar sobre o assunto e no dia seguinte terão a posição e levará ao pleno, tanto em relação ao complemento da lista, como em relação a encaminhar o processo. E ele sugere também, se assim o presidente entender, encaminhar o complemento na frente e em seguida a cópia da decisão, porque haverá uma grande demanda de cópias de decisões. O Ministério Público disse que é só a cópia da decisão. Não precisa ser todo o processo. É para que os fatos sejam levados em consideração ao emitir o parecer pela desaprovação.
Querendo tirar uma dúvida, o conselheiro substituto perguntou se na época da lei da ficha limpa ela não foi aplicada porque o STF, Supremo Tribunal Superior, entendeu que como a lei complementar foi implantada em 2010, ela só poderia ser aplicada nas eleições seguintes. Talvez por conta disso, essas contas não puderam ser alcançadas. Em resposta, o Ministério Público disse que a colocação do conselheiro substituto foi pertinente, já que a lei foi editada em 2010, acreditando que a presidência elaborou essa lista com esse raciocínio, mas de acordo com o julgamento da ação direta da constitucionalidade proposta pela OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e que o Supremo Tribunal, na análise completa, esmiuçada da lei da ficha limpa, ele entendeu que fatos pretéritos, neste caso, abarcariam também condenações anteriores. Tendo também o precedente do TCU, a lista que foi divulgada tem um link de perguntas e respostas, e uma delas é sobre essas dúvidas, é justamente o prazo que deve compreender esta lista de gestores aprovados. E lá no TCU, eles estão aplicando justamente isso. São listas que compreendem o período de 7 de outubro de 2012, ou seja, o primeiro turno das eleições deste ano, voltando 8 anos anteriores, 7 de outubro de 2004. Então, tendo esse precedente e o julgamento da ação direta da constitucionalidade, isso é uma questão que foi bastante debatida no julgamento, onde alguns juristas acham que esse entendimento pode ser revisto. Mas o que prevalece hoje é a decisão. Os fatos anteriores à edição da lei devem, sim, ser levados em consideração. Pedindo a palavra, o conselheiro Anselmo Brito disse que esse assunto era um lapso temporal imenso, enorme, pois a lista que foi publicada atualmente não multa nem 10 gestores, e que levou muito tempo para se constatar que apenas 8 gestores tiveram suas contas julgadas ou parecer prévio pela não aprovação de suas contas. Pedindo assim para que constasse em ata, outra questão também é que o Tribunal de Contas seja dos órgãos de conta o último no Brasil a fazer o encaminhamento. Se ficar realmente comprovado que esta lista está incompleta, os seus sentimentos são da mais simples interunidade. Pede assim que o tribunal se esforce, reveja e atualize os seus procedimentos, para que não fique aparentemente sempre o último ou um dos últimos da lista, e para que se tenha a certeza de que o Tribunal de Contas pode ser bem mais que isso. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente facultou a palavra a todos os presentes. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, respondeu ao conselheiro Anselmo Brito que levaria as suas aflições, as suas sugestões, enfim, esse problema levantado pelo Ministério Público de Contas à reunião que terá com o excelentíssimo senhor presidente Luiz Eustáquio. Continuando com a palavra, disse que queria levantar uma questão e ouvir de todos uma opinião a respeito do processo referente à aplicação de multa da Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa, que foi enviada à Procuradoria-Geral do Estado, onde a coordenadora da Procuradoria da Fazenda Estadual, doutora Emanuele Araújo Pacheco Marroquim, disse que em seu despacho, abre aspas, devendo ser providenciada a sua execução pela representação jurídica do próprio tribunal, fecha aspas. A discordância no entendimento do excelentíssimo senhor conselheiro presidente com a Procuradoria-Geral do Estado, pois ela representa o Tribunal de Contas em todas as ações judiciais. Ele queria ouvir dos senhores presentes uma colocação, começando pelo representante do Ministério Público, o doutor Rafael. O doutor procurador perguntou se o processo estava pautado ou se era a título de debate, apenas para a questão aberta. Não está sendo deliberado ou se não tinha nenhum julgamento. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente respondeu que sim, a título de opinião. Ainda com a palavra, o doutor procurador disse que quanto à primeira colocação da Procuradoria é pertinente, já que a inscrição do título da dívida ativa, de acordo com a lei da execução fiscal, é para gerar um título executivo extrajudicial e que as decisões do Tribunal de Contas são de imputar o débito. Elas são dotadas dessa qualidade, sendo dispensável a inscrição da dívida ativa. Em relação à legitimidade para cobrar a dívida ativa, aí o Ministério Público não tem nenhuma dúvida. O ente legitimado é o Estado de Alagoas e a Procuradoria, como órgão representativo judicial do Estado, deve promover a execução dessa multa e também dos débitos relativos a ressarcimento do erário estadual, tendo, portanto, que fazer uma distinção entre as decisões do Tribunal.
aquelas que imputam as multas e aquelas que impõem o dever à condenação do ressarcimento do erário. Como a multa é originária do Tribunal de Contas, ela deve ser revertida aos cofres estaduais, já que foi imputada por um órgão estadual, que é o Tribunal de Contas. E a parte legitimada a propor a execução não é o Tribunal de Contas, pois ele não é dotado de personalidade jurídica, não podendo assim figurar na relação processual como regra. Mas, neste caso, quem deve propor a ação é o Estado de Alagoas, representado pela PGR, Procuradoria-Geral do Estado. Em relação ao ressarcimento do débito, precisa-se ver a qual ente cabe, se for ressarcimento do Estado. Cabe ao Estado de Alagoas executar e ter esse débito ressarcido. Se for o ressarcimento do município, aí cabe à Procuradoria e aos municípios lesados propor as respectivas ações executivas. Esse é o posicionamento do Ministério Público sobre essa questão. E quanto à segunda questão, ele acredita que a Procuradoria não está seguindo o melhor entendimento. Com a palavra, o conselheiro Anselmo Brito disse que, com muito acerto, o legitimado da cobrança dessa multa é quem a reverte ao fundo, no caso, ao Tribunal de Contas. Não tem outro que não seja a própria Procuradoria do Estado. Ele disse também não ter a certeza da informação que vai dar, mas tem notícias que em alguns estados, para dar mais segurança ao título executivo, eles estão, inclusive, escrevendo como dívida ativa. Parece que no Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas é legitimado para executar suas próprias decisões. Ele tem previsão constitucional, embora o STJ, que é o ente competente para julgar esse tipo de multa, no caso de como reverter ao FUNCONTAS, Fundo do Tribunal de Contas, então a competência é da PGR, Procuradoria-Geral do Estado. Lembrou também o excelentíssimo senhor presidente aquela dívida que consta em 2 prestações de contas do governo do Estado, onde fica claro nos autos que não há nenhum esforço em cobrar essa dívida. Então, ele não vê nenhum outro ente apto que possa executar as decisões do Tribunal de Contas com títulos executivos que são, por força também do mandamento constitucional. Talvez, quem saiba, no futuro, por alguma mudança constitucional, o Tribunal de Contas passe, quem sabe, a ganhar essa competência. Continua facultada a palavra, e com a palavra o senhor conselheiro substituto perguntou por que a PGE não cobra, não realiza a execução. Em resposta, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente disse que já constituiu o título executivo apto à cobrança judicial nos termos do artigo 646, seguido do Código do Processo Civil, devendo ser providenciada a representação jurídica pelo próprio tribunal. Na verdade, no seu entendimento, ele concorda com o conselheiro Anselmo e usa até uns termos fortes com relação a isso. Acha um absurdo o próprio Estado, a PGE, não conseguir cobrar a dívida do Executivo, que gira em torno de 3 bilhões de reais, e ao final de cada ano se vê uma cobrança em torno de 400 ou 600 mil reais, que ele acha ser a maior tarifa aplicada dentro do ano, chegando a passar do ridículo a um ponto na época em que a prestação de contas feita por ele era tão insignificante que não pagava o salário das pessoas que estavam trabalhando ali na coordenação da Procuradoria Setorial fazendo este trabalho. Quer dizer, imagine se ele não cobra o dele, vai cobrar o nosso? É complicado. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente deseja até que a legislação seja como eles estão dizendo, mas também em seu entendimento não é assim. Ele precisa ter mais alguma coisa da parte jurídica com relação ao encaminhamento e ver como proceder neste caso específico. Pedindo a palavra para complementar, o representante do Ministério Público disse que a questão levantada pelo conselheiro Anselmo quanto à inscrição da dívida ativa era possível, mas eles estão fazendo isso por uma questão de segurança jurídica, que a partir da inscrição da dívida ativa também há a negativação daquele gestor já multado. Isso também é um instrumento de coerção e a maior garantia para o recebimento dessa multa. Para entrar com a ação de execução, a decisão simples sem inscrição já é possível. E com relação à possibilidade do Tribunal de Contas postular e fazer a execução dessa multa, ele acha que a providência, embora juridicamente não tenha respaldo, ela é a mais acertada, mas é uma providência que demanda de uma alteração constitucional, pois o Constituinte poderia, através de uma emenda constitucional, não sendo a Constituição Estadual, porque ela não pode dispor sobre este tema, seria a Constituição Federal, mas tem aqui um dispositivo
dizendo que as decisões dos tribunais de contas são dotadas de eficácia a título jurídico, podendo atribuir aos próprios tribunais a competência e a legitimidade para eles executarem, até porque no dia a dia pode se deparar com conflitos de interesse. O tribunal estabelece uma multa, condena o gestor estadual, o secretário, por exemplo. Depois remete essa decisão à PGE para executar. Como a PGE é um órgão da estrutura do Poder Executivo, pode ter esse conflito de interesses dentro do próprio Poder, ou seja, a PGE está executando o secretário do próprio Poder Executivo, embora não cabe a ela fazer esse juízo de valor a respeito da oportunidade de conveniência. Ela tem que dar cumprimento. Outra coisa que o conselheiro Anselmo levantou, que é importante, sobre as duas prestações de contas anuais do Poder Executivo, verificando-se esse número assustador da dívida ativa não executada, no entendimento do Ministério Público, cabe ao Procurador-Geral do Estado prestar contas diretamente da gestão. Ele aparece aí como responsável pela guarda e execução desses valores. Inclusive, o Procurador do Estado, no entendimento do Ministério Público, tem que fazer uma prestação de contas direta dele com relação a essa execução, principalmente das multas do tribunal. Artigo 70, parágrafo único, diz o seguinte, abre aspas, prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens, valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que em nome desta assuma obrigações de natureza pecuniária. Ou seja, ao receber uma decisão do Tribunal de Contas, que é um título executivo extrajudicial, a PGE atua como órgão responsável pela arrecadação e guarda desses valores. Inclusive, o procurador deve fazer uma prestação de contas anuais sobre o nível de arrecadação e a forma como ele vem dando cumprimento no sentido de satisfazer esse débito, estabelecido pelo Tribunal de Contas. O Ministério Público entende que há necessidade de prestações de contas específica desses valores e agradeceu. O conselheiro Anselmo Brito pediu a palavra e disse que no site navegante tem um texto do senhor Silvio Mário Brasil, Procurador-Geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, onde ele afirma o seguinte, abre aspas, dentro desse cenário, surgiu pioneira no país a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, por força do que dispõe o parágrafo único do artigo 75 da Constituição Federal, integrada ao Departamento Jurídico, em 18 de agosto de 1999, fecha aspas. A emenda constitucional número 12 da Constituição do Estado, artigo 11, inciso número 1, criou a Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, com atribuições de consultoria jurídicas, supervisão de serviços jurídicos e representação judicial do Tribunal, nos moldes da Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa do Estado. De acordo com a normatização, a Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro é competente para executar todas as decisões. Além disso, ressaltou que o excelentíssimo doutor Rafael falou da prestação de contas, inclusive especificou o que o Tribunal de Contas aplica. Também lembrou ao excelentíssimo senhor presidente que o Tribunal de Contas possui a resolução de número 7 de 2010, exatamente a PGE, como vem direcionada do Tribunal de Contas. Fazendo uso da palavra, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente disse que já solicitou pela 4ª vez a relação dos processos que foram do seu gabinete para o FUNCONTAS. A presidência encaminhou à PGE exatamente para cumprir a resolução 7 de 2010, que é onde o Procurador-Geral do Estado teria que trimestralmente fornecer um andamento processual de todas as cobranças encaminhadas para lá. E fará no seguinte, novamente, essa solicitação em plenário. Continuou facultada a palavra. Com a palavra, o senhor conselheiro substituto falou a respeito da lei orgânica do TCU como regimento interno, verificando assim que na lei orgânica do TCU, Tribunal de Contas da União, no artigo 19, 28 e 81, no inciso 3, ele atribuiu ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas para fazer a cobrança em si, ou seja, o intermédio de toda a documentação, processo e encaminhamento dos respectivos. No caso, a Advocacia Geral da União, que seria equivalente à PGE de Alagoas. Existe também um respaldo, embora subsidiário, o precedente do TCU, que assim o faz agora,
como o senhor conselheiro presidente falou na prestação de contas. E para todos terem uma ideia, é a dívida ativa do ano de 2011 e a dívida ativa do ano de 2008 teve um índice de 0,18% do recebimento em cima de 2 bilhões e 800, ou seja, em torno de 3 bilhões, que representa metade da arrecadação do Estado. Então, realmente é sofrível o índice de recuperação da dívida ativa. Inclusive, por causa dele, existe um fator a partir de 2010. Eles começaram a fazer uma provisão pelo inverso do não recebimento. Então, imagine que tem mais de 99% de provisão do regimento da dívida ativa. Chega a ser um abuso. Acrescentando, o conselheiro Anselmo Brito disse que, se não a metade, bem próximo da metade, é só de dívida não tributária. O doutor procurador falou que, da forma como está indo, já tem um destino, a prescrição. Com a palavra, o excelentíssimo conselheiro presidente disse que nessas duas prestações de contas, analisar os processos, se eles estão ajuizados ou não, e aquele que prescrever, ele pedirá a responsabilidade da Secretaria da Fazenda por não ajuizar o acordo. Isso será verificado na próxima prestação de contas. Ou da PGE, que não fez a competência da prestação, disse ainda o conselheiro Anselmo Brito. Ainda com a palavra, o excelentíssimo conselheiro presidente afirmou que alguém vai ter que assumir. Só não pode deixar prescrever uma coisa que o Estado tem direito, ou pelo menos está lutando para ter. Se for discutido judicialmente, tem que dar entrada. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente facultou a palavra e, verificando não haver nenhum processo para serem relatados, registrou a sua aflição. Ele já tinha falado no pleno com relação ao volume de processos existentes, aposentadorias, contas, contratos e convênios, e esses processos não estão sendo remetidos aos gabinetes, ou seja, é preciso fazer uma análise para saber o que está acontecendo em determinados setores, para que seja corrigido e solicitado à comissão de plenário para que seja corrigido. E solicitou à comissão de plenário que a cópia dessa ata fosse encaminhada ao excelentíssimo senhor presidente Luiz Eustáquio Toledo pelas discussões que estiveram nessa sessão e por algumas ações que têm de serem tomadas pela presidência. Que essa ata seja encaminhada para que o presidente possa tomar conhecimento e deliberar sobre ela. Com a palavra, o conselheiro Anselmo Brito quis só engrossar o que foi dito pelo excelentíssimo senhor conselheiro presidente com relação aos processos. Eles estão chegando de forma minguada ao seu gabinete, claro. Os processos, ele fala, é em relação às pautas das câmaras. O conselheiro substituto Alberto Pires disse ser pertinente o excelentíssimo senhor conselheiro presidente tocar nesse assunto, principalmente em relação às aposentadorias. Embora venha atingindo a parte da gestão, e ele, como representante da primeira Câmara, é o mais preocupado, juntamente com o conselheiro efetivo. Devem levar junto à direção da Casa, que no mínimo 1/3, tanto dos servidores desta Casa, quanto ao do Estado, estarão daqui a pouco se aposentando. Terão direito à sua aposentadoria e, nesse período, então, o setor que cuida desses processos e que é o vinculado à Procuradoria Jurídica deste tribunal precisará de um reforço, senão vão dar conta. A situação já está pior, porque é chegado o tempo desses servidores pedirem suas aposentadorias. O conselheiro presidente Otávio Lessa disse ao senhor conselheiro substituto que isso já vem sendo solicitado por ele. Ele quer que essa ata seja encaminhada à presidência para que seja implantado o PDI. Ele já está pronto, precisando apenas de uma pessoa ou de uma equipe designada pela presidência para analisar departamento por departamento, ver se aquilo que foi estudado pela consultoria, se é o que o tribunal está precisando, para poder solucionar ou sugerir as mudanças necessárias para que venham a acontecer. O que não pode são os departamentos com processos até o teto e os gabinetes sem nenhum processo. Isso não pode acontecer. Então, essa é a contribuição da segunda Câmara. Ele acha que essa é a colocação do Ministério Público também, para que o tribunal possa efetivamente achar um caminho. Não adianta saber quem foi e por que os processos estão acumulados, mas como todos irão resolver esse acúmulo. Por esse motivo, ele solicita mais uma vez para que esta Corte atente para isso, para que não se tenha uma sessão como essa, sem processos. Enquanto nos setores tem muitos processos esperando vir a pleno e serem deliberados. Não só nas sessões, mas no plenário também. Pedindo a palavra, o conselheiro Anselmo Brito destacou que recebeu um e-mail do diretor de comunicação aqui do Tribunal de Contas, o senhor Valtenor,
confessando que no final da semana tinha verificado no site do Tribunal de Justiça a questão da transparência da publicação. Confessou que ficou triste quando viu que foram colocados os valores dos ganhos dos servidores e de todos que lá trabalham. Não tinha sido nominal, tinha apenas o cargo, a função, os valores de rendimento líquido. Quando recebeu esse e-mail, verificou realmente que o Tribunal de Justiça havia tomado a dianteira, publicando nominalmente quanto ganha cada juiz, cada estagiário, cada desembarcador. Ele quer deixar aqui como exemplo a ser seguido, inclusive por esta Corte de Contas, que, no seu entendimento, deveria ser a primeira, justamente por suas próprias funções institucionais e constitucionais. Agradecendo, assim, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente, continuou facultando a palavra. Não tendo quem quisesse fazer uso da mesma, declarou em nome de Deus encerrada a presente sessão, convocando os senhores conselheiros e o douto representante do Ministério Público de Contas para a próxima sessão ordinária, na próxima segunda-feira, no horário regimental. Discussão ata. Eu queria fazer só tirar uma dúvida, observação, quando foi lido uma notícia publicada no site Justiça Navigante, quando foi dito que a PGE é que era a responsável pela cobrança, mas na verdade é a Procuradoria Jurídica do Tribunal de Contas, acho que é do Estado do Rio de Janeiro, que seria o responsável. Essa pequena correção no texto. Ele disse que lá tem, que ela Temos a PGE. Ela é relacionada à PGE daqui, é como se fosse a PGE daqui. A de lá, ele falou aqui. Não, a primeira parte da PGE, tudo bem, que foi criada no estilo da Procuradoria Estadual. Mas quando criou a do Tribunal de Contas, não é PGE, é a Procuradoria-Geral do Tribunal, nos mesmos moldes. E ela que seria responsável pela cobrança, e não a PGE estadual. É só essa observaçãozinha. Aí eu vou dar prosseguimento. Tudo bem. Aí a gente faz a votação posteriormente. Então, como eu atravessei a ordem do funcionamento da Câmara, novamente, nesse início, eu deixo a palavra em aberto para aqueles que queiram fazer uso. Não tendo quem queira fazer uso, iniciar a pauta do dia. Iniciando a pauta do dia, na verdade, eu não sei se vai ser possível relatar que os processos que estavam relacionados, pelo menos os dos quais eu sou relator, que seria no dia 30 de julho, a pauta foi publicada 3 de agosto, e hoje são 6 de agosto, acredito que não tenha dado as 48 horas, como estipula o nosso regulamento, então estaria impedido de relatar. Acredito também, como o conselheiro Sérgio e o conselheiro Alberto também estão substituindo, também estão dessa mesma forma que a pauta para a sessão não foi publicada em tempo hábil. Já aproveitando o ensejo, eu queria até que relembrar algo que nós já temos, que inclusive veio ao nosso mundo jurídico através da Lei 7.300 de 2011, que cuida do Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas, que é publicação oficial. Eu acho que, se nos atentarmos a esta lei, sobretudo contido no seu artigo 3º, esses problemas de falta de publicação ou publicação extemporânea, eles estariam resolvidos, porque se o tribunal publicasse no seu diário oficial eletrônico, já não era mais nem preciso fazer essa publicação no diário em meio papel. Haja vista que essa lei ela está em vigor desde 16 de dezembro de 2011. Já foi tempo suficiente para que
se fizesse a publicação concomitante, tanto em meio papel como no meio digital. Eu até queria dar essa notícia para o nosso novo responsável pela coordenação de plenário, que verificasse essa situação, inclusive isso não só para a sessão das câmaras, do próprio pleno, da aplicação efetiva da Lei 7.300 de 2011. Eu acho que isso supriria, resolveria com muita velocidade, celeridade, o funcionamento desta Câmara e também do Pleno. Então, eu não tendo pauta a ser relatada, eu encerro a sessão do dia e novamente concedo a palavra para aqueles que queiram fazer uso. Não tendo quem queira fazer uso, eu declaro encerrada esta sessão, convocando a todos no mesmo dia e horário regimentais para a primeira sessão da segunda Câmara da próxima semana. Está encerrada, pessoal.